E aí, galerinha, eu sou Jair na área aqui novamente. Vamos continuar resolvendo nossas questões do Enem aí, nossa saga Enem. Agora nós vamos responder as questões da prova de Química do ano de 2009. Estamos chegando próximo aí, falta só mais umas 20 provas para a gente chegar na prova atual. Olha que maravilha. Mas o bom é que nós vamos responder todas as provas. É difícil você ter as provas antigas corrigidas. Nós temos aí desde a de 98 até a de 2008. Nós vamos corrigir hoje a de 2009. Então vamos para a nossa correção. Olha que maravilha. E as questões de Química já começam na questão de número 1 aí do Enem de 2009. Falando o seguinte: a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, N2, oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços. Quer dizer, nitrogênio e oxigênio é quase tudo, né? 99%. Entre eles, o gás carbônico, o CO2, vapor de água, H2O, e o metano, CH4, além do ozônio, O3, né? E o óxido nitroso, o N2O. Esses são os gases traços, né? Tem outros também, mas esses aí que compõem cerca de 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Olha que perigo aí, né? Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é... E vamos ler as alternativas aqui e vamos verificar quais são as alternativas que estão erradas e a correta, né? Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Quer dizer, então, ele está recomendando aqui você industrializar, e a produção primária seria o que? Agricultura. Mas não faz nem sentido isso aqui. O calor irradiado. Mas o problema do aquecimento não está no calor irradiado, está no calor refletido, né? Ele se mantém aqui, principalmente porque os gases não deixam que parte dessa radiação vá para o espaço, grande parte dela, né? Então não tem nada a ver, aqui não vai funcionar. B. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Então, a biomassa vegetal é justamente o contrário, né? Então, ele não vai promover o aumento. A biomassa vegetal vai promover vamos dizer assim, a diminuição pelo sequestro de carbono. Quando você faz lá, planta determinada variedade, enquanto ela está crescendo ali, ela vai estar fazendo o sequestro do carbono, né? Então aqui também não. C. Reduzir o desmatamento. É o que ele fala aqui, né? Então, um dos problemas é o desmatamento, né? Mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Correto. A alternativa C está correta. Vamos ver as outras. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Não. Justamente o vapor d'água também é um gás de estufa, né? É um gás que retém parte da radiação depois que é incidida na superfície. Então, também não. Ele está falando aqui no sentido que o vapor d'água vai resfriar, tal, mas não é isso que acontece. E remover moléculas
orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter o calor. Não, aí também não, né? Olha só. Moléculas orgânicas polares, mas só que o CO2 é uma molécula apolar, né? E ele é uma molécula de efeito estufa, né? CH4 também é uma molécula apolar, então não tem nada a ver com polar, né? Mas a água é uma molécula polar e é um gás estufa também. Então não é porque é polar ou apolar. Tem a ver aqui com... Tem um trecho aqui que ele fala. Moléculas aqui, ó. Gases constituídos de 3 átomos, né? E aí eles têm uma vibração, interação com a radiação, aumentando a temperatura. Então, a alternativa C está correta, as outras não. Vamos para a próxima. Eu tenho a seguinte questão. Concentração de álcool no sangue. Aí eu tenho aqui a quantidade de álcool no sangue aqui, de 4 indivíduos aqui pelo jeito, né? E o tempo que demora para esse álcool ser metabolizado, olha só. Então você tem uma ingestão de álcool, aí o álcool vai diminuindo a concentração, porque seu organismo vai metabolizando aquele álcool ali, então vai diminuindo, você vai sarando, né? E no meio aqui tem uma ressaca desgraçada, né? Mas tudo bem. Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria... Então, é como eu falei. O cabra encheria o álcool aqui, ó. Aí tem esse pico de álcool no sangue. Aí o álcool vai sendo metabolizado pelo organismo e vai começar a diminuir a concentração. Mas cada um ingeriu uma quantidade de álcool diferente. Aí ele fala, vamos ver aqui as alternativas, olha. Esse gráfico poderia ser chamado de concentração média de álcool no sangue ao longo do dia? Não, né? Porque a concentração média teria só um valor aqui, compilado de uma tabela, né? Eu tenho vários valores aqui, né? Então, não. Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo de horas. Então, eu não tenho uma variação da frequência, né? Aqui eu tenho uma comparação, né? Tem a variação aqui do álcool sendo metabolizado, mas não é isso que está querendo dizer o gráfico, né? C. Concentração mínima. Não, o gráfico não fala nada de concentração mínima, tanto que tem várias concentrações aqui diferentes, né? Sendo representadas. O que ele está querendo dizer aqui nesse gráfico? Se você reparar, olha, no mesmo tempo aqui, ó, eu tenho quantidades diferentes ingeridas aqui. Só que dependendo de qual quantidade, qual curva que eu ingeri, quanto mais eu ingerir, mais tempo vai demorar para diminuir, para diminuir todo esse álcool no sangue. Então, quanto maior a ingestão, mais tempo ele demora para metabolizar. Vamos ver se eu tenho alguma alternativa aqui referente a isso. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Perfeito, ó, diferentes quantidades de álcool. E quanto tempo leva para metabolizar. Perfeito, ó. O D seria um título correto para esse gráfico. Vamos ver o E. Representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia. Não. Uma distribuição seria um gráfico mais ou menos nesse sentido aqui, assim. Isso aqui é um histograma, né? Uma distribuição de frequência e tal. Aqui não, aqui eu tenho várias curvas. Então também não seria. A alternativa correta e a alternativa D é, vamos dizer assim, o que mais representa esse gráfico aqui. Vamos para a próxima. Nós temos aqui a questão 6 agora, né?
Você vê que não é, essas provas elas não são aplicadas a questões com as questões em sequência, né? São aleatórias. Então as disciplinas eles vão preenchendo aí aleatoriamente. Então você não tem a parte aqui da questão 30 a 40 é de química, 40 não sei o que lá é difícil. Não é assim. Ela é meio que aleatória. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Por quê? Petróleo, como é não renovável, uma hora vai acabar. Então a gente já tem que pensar em combustíveis renováveis. A gente sempre ter uma fonte de energia a mãos, né? Em mãos. Vamos ver aqui as alternativas. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Então, como é que os combustíveis fósseis interferem no ciclo do carbono? O que ele provoca? Vamos lá, alternativa A. Aumento da porcentagem de carbono contida na Terra? Não, a quantidade de carbono contida na Terra vai continuar a mesma. Só que vai alterar aonde que vai estar esse carbono, se é nas rochas, se é nos seres vivos, se é na atmosfera. Então, ele vai aumentar a porcentagem de carbono em um determinado local, não a quantidade total. Isso aqui não vai mudar nada, né? B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Se você aumenta a quantidade de CO2, você não vai ter uma redução. Você vai fazer com que os seres vivos fotossintetizantes, né, as plantas, cianobactérias e tal, elas vão aumentar. Se tem mais alimento para elas, se tem mais CO2 para elas fazerem fotossíntese, elas vão aumentar a taxa de fotossíntese, não diminuir. E C. Aumento na produção de carboidratos de origem vegetal. Aí, essa aqui também não, né, meus queridinhos? D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Perfeito. Então, se eu queimo combustíveis fósseis, olha só, se eu queimo combustíveis fósseis, eu vou ter mais gases de efeito estufa, não é isso? Mais gás carbônico indo para onde? Para a atmosfera. Então, a alternativa D está correta. Alternativa E. Redução na quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Também não. Por que não? Se eu tenho mais CO2, eu vou ter mais CO2, vamos dizer assim, na água, né? Ele vai estar na água também. Então, essa aqui também não é verdadeira. Aí eu tenho aqui a alternativa D da resposta correta. Vamos para a próxima. Questão de número 10. Ela fala o seguinte: a fotossíntese é importante para a vida na Terra, nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. A energia solar é convertida em energia química e, juntamente com água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Então, a fotossíntese, se não fosse esse processo maravilhoso aí, não teria como as plantas, né, pegarem o CO2 da atmosfera e fazerem lá seu próprio alimento, né, converterem ele nos seus carboidratos lá.
Aí todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustíveis fósseis, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que... Aí vamos para as alternativas aqui. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Não, senhor. Ele pega, olha, através da fotossíntese ele faz moléculas muito mais complexas com teor energético maior, né, como os carboidratos. Aí vamos para B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química. Não, senhor. Aí nós temos a alternativa C. O carboidrato ele é convertido em energia dentro da célula, né? Você tem uma energia química convertida para energia do nosso funcionamento, né? Nós temos aqui C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Aí com certeza, né? Por quê? Porque se eu estou falando de fotossíntese, existe fotossíntese sem o fóton, sem o Sol, sem a luz? Não. Então, se não fosse essa energia vinda do Sol, não teria vida na Terra também, tá, meus queridos? Então, essa afirmativa está correta. A vida na Terra depende do Sol, porque senão não teria fotossíntese. Não teria como. Então, a alternativa C está correta. Verá D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. Não, o processo respiratório ele coloca gás carbônico na atmosfera. Quando você respira oxigênio, você inspira gás carbônico, vapor d'água, né? Então, é justamente o contrário. A produção de biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. A produção não, mas a queima sim, né? A queima aí pelo CO2 atmosférico. Não é a produção, é a queima. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Fala o seguinte, olhem só. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar durante processos de lavagem a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. A molécula a seguir apresenta a estrutura de uma molécula de sabão. Então vamos só relembrar o que é um sal, né? Sal é um composto que tem parte dele iônico, né? Que tem que ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, né? É o que a gente tem aqui, ó, sal de ácido carboxílico. Então tem um cátion aqui, ó, o Na+ aqui, tá vendo? E o ânion aqui, que é esse ácido graxo, tudo aqui, ó. Cadeia grande aqui, e no final eu tenho um ácido graxo aqui, CO2-. Essa é a parte negativa, essa é a parte positiva. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Então, ele vai reagir com a água. Essa substância aqui, o ânion, a parte negativa dessa molécula aqui, pode reagir com a água, hidrolisar, né? E formar esse ácido aqui,
que ele é pouco solúvel em água, e liberar uma hidroxila, o OH-. Tá vendo que essa reação aqui ela tem uma dupla seta? Isso indica o quê? Que ela é uma reação reversível. Ela pode acontecer, a substância está se formando em um sentido ou no outro sentido, dependendo das condições de concentração, temperatura, entre outras coisas, né? Aí ele fala o seguinte, olha. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água, desse modo formar o ácido carboxílico correspondente, por exemplo, para o estearato de sódio. É estabelecido o seguinte equilíbrio. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água, quer dizer, essa substância aqui, ela é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gordura. Se é um sabão, se ele é pouco eficiente em gordura, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Como é que eu desloco o equilíbrio de um lado para o outro? O equilíbrio ele para um lado, para a direita ou para a esquerda. O que é deslocar o equilíbrio? É você fazer com que a reação ela corra em um sentido ou no outro. Ela não pode, segundo a equação, ir para a direita, por quê? Porque essa substância aqui ela é menos efetiva para limpar as roupas. Então tem que deslocar para formar essa substância aqui, ó, que ela é mais efetiva para limpar a roupa. Esse ânion na forma iônica aqui do que na forma molecular. Aí o que eu faço para deslocar? Eu tenho que mexer no pH. O que é o pH? É, vamos dizer assim, a acidez do meio. Se eu olhar aqui, tá vendo esse OH-? Esse OH- indica que se eu tenho OH- em solução, eu vou ter um meio básico, alcalino, né? Aí, uma das formas de você deslocar o equilíbrio é você aumentar as concentrações que você tem em um dos lados. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de uma dessas duas substâncias, do ácido aqui ou do OH-, vai ter uma reação ao contrário para tentar consumir essas substâncias aqui e ter um novo equilíbrio. Aí vai começar, se eu começo a consumir, vai deslocar a reação nesse sentido, vai começar a produzir esse ânion aqui e água. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um pH mais alcalino, que eu tenho que ter mais bases para deslocar o equilíbrio para a esquerda. Porque se eu começo a ter um pH mais ácido, eu vou deslocar o equilíbrio para formar a base, para formar esse OH- aqui, ó. Faz sentido, né? Então eu tenho que ter um pH mais alcalino para deslocar o equilíbrio para a esquerda, pra começar a consumir a base e formar esse ânion aqui e água, tá? Porque essa substância aqui ela é mais efetiva. Então, com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira mais eficiente em pH básico? Sim. Como eu falei, se eu tenho o meio mais básico, vai estar deslocado o equilíbrio para a formação desse ânion aqui e não desse ácido aqui na forma molecular, e é mais eficiente. Se o pH tiver ácido, ele não vai ser mais eficiente, ele vai ser menos eficiente, por isso que é falso. Mais eficiente em pH neutro? Não, também é mentiroso. Eficiente em qualquer faixa de pH? A gente já viu que pH alcalino básico ele é mais eficiente. Mais eficiente em pH ácido ou neutro? Não. Não tem alternativa A como sendo a correta. Questão aí de equilíbrio químico, deslocamento, bem tranquila. Agora vamos para a questão de número 15. Ela fala o seguinte, ó. Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o anodo da célula, que está imerso em uma solução de sulfato de cobre. À medida que
o cobre impuro é oxidado no anodo. Íons cobre 2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Então eu tenho aqui uma eletrólise sendo feita, onde eu tenho uma cuba eletrolítica aqui. Eu tenho sulfato de cobre em solução. Quando eu coloco sulfato de cobre, CuSO4, ele solubiliza e aí eu vou ter íons cobre 2+, mais SO4 2-. Aí eu vou ter tudo aqui em solução aqui. Então eu vou ter os eletrodos. Eu tenho os eletrodos. Aí no caso aqui o anodo é o polo positivo na eletrólise. O polo positivo aqui é representado pela tracinho maior, né? Então aqui eu tenho o anodo e aqui o polo negativo é o cátodo na eletrólise. Mas no caso aqui eu não vou ter uma barra, um eletrodo. O eletrodo vai ser o minério que vai estar sendo aqui, o minério de cobre, né? Então eu vou ter vários íons cobre 2+, solução, e outros metais também, vai que ela não tá puro aqui, tudo bonitinho. No cátodo, o cobre ele vai estar sendo reduzido e vai começar a formar uma crosta aqui, ó. Eu vou conseguir começar a tirar o cobre metálico, né? Em compensação, aqui vai começar a soltar o cobre aqui de solução. Ele vai começar a diminuir de tamanho, ele vai começar a ir para a solução na forma iônica, os íons cobre. Mas só que vai ter outros metais também que vão se desprender, ó, quer ver? Ó? Na solução, são depositados na forma pura no cátodo quanto impurezas metálicas. Então vai começar a formar aqui no cátodo como impureza metálica aqui, o cobre, né? Passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do anodo. Lembra que o anodo vai começar a diminuir de tamanho? E se sedimentam abaixo, vai começar a se sedimentar, a formar aqui abaixo aqui. Beleza. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos no processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto. De acordo com suas forças redutoras relativas, entre as impurezas metálicas que constam na série, apresenta as que se sedimentam abaixo no anodo de cobre são. Aí eu tenho aqui essa série redutora, tá vendo? Essa série aqui indica o quê? O cobre, tá vendo que o cobre tá bem no meio? Então, os de cima aqui, ele tem menor força redutora. Então ele tem maior facilidade de perder elétrons, né? Agora, o zinco aqui, ó, ele tem maior força redutora nessa série aqui. Então ele tem maior força redutora, então em comparação a esses outros, ele tem mais facilidade de ganhar elétrons e reduzir, né? Então, o zinco é mais redutor e o ouro aqui tem mais facilidade de perder elétrons, né? Em comparação aos outros. Isso quer dizer o quê? Os que vão se depositar aqui é justamente os metais que têm essa menor força redutora, que é o que ele quer aqui, ó. São o quê? O ouro, a platina e a prata. Tá? Qual questão que eu tenho aqui, o ouro, a platina e a prata? A B, ó. A U, ouro, PT é a platina e a G é a prata, né? Argento. Então, entre as impurezas metálicas que constam na série apresentadas, as que sedimentam abaixo do anodo são ouro, platina e prata, que fica aqui embaixo aqui, ó.
eles não vão reduzir aqui, eles vão se sedimentar aqui, ó. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 22. Fala o seguinte: um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo, mas como suas moléculas não sabem, entre aspas, né? Molécula não tem pensamento, não tem essas coisas, então é só uma forma de dizer, né? Onde é que está o problema? Podem atuar em locais diferentes do local alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? Seria maravilhoso, né? Se elas tivessem pensamento próprio lá, sabe, ó, tem que agir naquela parte do organismo. Mas não é bem por aí. A técnica conhecida como intoforese, indolor e não invasiva, promete isso, como mostram as figuras. Essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local de aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele. Eletrorrepulsão. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo de solvente fisiológico, que se forma entre os eletrodos eletrosmose B. Então tem um esquema aqui, ó. Tem os dois eletrodos. E o fármaco, o medicamento é, vamos dizer assim, induzido pela corrente elétrica na pele aqui dos eletrodos a penetrar na pele até os vasos sanguíneos e indo direto para a corrente sanguínea. De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da intoforese, vamos ver para as alternativas agora. Nós temos aqui a alternativa A. Provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos rompendo o epitélio? Não, se fosse assim, ela não seria aplicada, né? B. Aumenta o risco de estresse nos pacientes causando pela aplicação da corrente elétrica? Não, o texto fala que causa um leve formigamento, né? Mas não chega a esse nível aí. C. Inibe o medicamento de ação, inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele. Não é isso que ele fala. Ele fala que o processo ele faz com que o medicamento ele entre pela pele, não por ingestão, né? Porque deve ser porque o medicamento já entra direto na parte do organismo de interesse, né? Então ele não vai passar pelo intestino, sofrer alguma alteração, perder eficiência, então deve ser por isso, né? Agora, D. O sistema D é o seguinte: diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. É isso que ele fala, isso que eu acabei de falar para vocês. Então, por via oral, segundo eles, determinados medicamentos vai perder eficácia pelo longo caminho, por passar por um meio mais com pH mais ácido, de algumas reações químicas, né, e não chegar tão rapidamente à área de interesse. E deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas forem apolares.
Não, ele fala que se for apolar, quer dizer que os eletrodos não vão ter essa eficiência, mas ele fala que vai junto com o solvente, né? O medicamento não, mas o solvente pode ser polar e passar. E ele fala o seguinte, uma das dificuldades é justamente se as substâncias são muito pequenas, elas podem entrar em poros da pele, às vezes que é indesejado, né? Das células e causar reações que às vezes eu não queria que acontecesse. Então nós temos a alternativa D como sendo a correta. Vamos aí para a questão de número 23. Fala o seguinte: cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos. Contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados, como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando descartados em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros sanitários ou lixões a céu aberto. E o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios ou lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação vigente, Resolução CONAMA número 257 de 99, regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes ou importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha e bateria. Porém, o problema ainda persiste. Aí ele fala o seguinte: deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como fonte de energia. Isso, na sociedade moderna, boa sorte com isso, né? Praticamente impossível. Como é que a gente vai ter os nossos equipamentos elétricos aí, principalmente os que são portáteis, como celulares, sem pilha e bateria, né? Não tem como. B. Usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa. Evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes. Isso aqui parece meio óbvio, né? Evitar ingerir alimentos contaminados. Mas como é que você vai saber que está contaminado ou não? Às vezes é meio difícil, né? Então, às vezes, isso não tem como saber. C. Devolver pilhas e baterias após o esgotamento da energia armazenada à rede de assistência técnica, especializada para repasse a fabricante ou importadores. Então, após o esgotamento da energia armazenada, não, se você tem pilha que você vai recarregar, né? Então é após a vida útil, não o esgotamento da energia armazenada. Quando a pilha não é recarregável, aí não tem o que fazer. Agora, quando ela é recarregável, como grande parte, como celular, descarregou, você vai jogar o celular fora? A bateria? Não. Criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse aos fabricantes ou importadores. Então, isso daqui não é na cidade de mais de 100 mil habitantes, é em todas as cidades. Cidade pequena tem que ter também. Então, quer dizer que só cidade com mais de 100 mil habitantes que causa poluição? Não. E exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam bioacumulativos. Olha, essa daqui é uma alternativa interessante. Exatamente isso. Só que na pergunta ele fala o seguinte: ó, a legislação vigente
CONAMA de 99 regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e incorporadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha e bateria. Porém, o problema ainda persiste. Tá vendo? Então, a alternativa E seria uma alternativa para solucionar esse problema. Seria o quê? A inovação tecnológica, né? Então, exigir de fabricantes que invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos. Aí seria ideal, né? Então, a alternativa E está como a correta aqui. Já que tem outras aqui que são, por pequenos detalhes, também não seriam corretas. Igual nesses 100 mil habitantes aqui. Não, todas as cidades tem que ter, né? Vamos para a próxima. Questão de número 24. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Ela é definida como razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura. E pressão quando está saturada de vapor. Isto é, com 100% de umidade relativa, o gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Aí vamos analisar o gráfico aqui. Aí eu tenho a temperatura aqui durante o dia. Faz sentido, começa com a temperatura mais baixa. Aí ela vai aumentando durante o dia. Tudo bem. Chega meio-dia que a temperatura está mais alta, tal, depois vai diminuindo, vai ficando noite. A umidade, ela começa alta, temperatura mais baixa, tem mais umidade, né? Então é mais fácil as gotículas se formarem, tal, se condensarem. A temperatura vai aumentando, vai evaporando, a água vai tendo vapor de água, vai diminuindo a umidade ao longo do dia. Chega lá em meio-dia, 1 hora, 2 horas, aí a umidade está mais baixa. Por quê? Porque esse vapor de água foi evaporando, né? As gotículas maiores, né? A temperatura foi esfriando, foi aumentando a umidade relativa. Olha o gap aqui, ó. Temperatura e umidade relativa. Vamos ver o que ele fala aqui. Aí nós temos, considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se que a insolação, quer dizer, a quantidade de energia solar, né, é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. Na realidade, sim, né? Então, se você tem, quanto maior a quantidade de energia solar, você vai influenciar na temperatura, se influencia na temperatura, se influencia na quantidade de água evaporada ou condensada ali. Uma variação da temperatura, né? Então, a A da questão de número 24, ela está correta. Vamos ver as outras para ver se não tem algum absurdo aí ou se também tem questões parecidas, semelhantes. O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. Então é ao contrário, né? Então, vai diminuindo o vapor de água, a quantidade de água, quando ele vai se aquecendo, que é o que mostra lá, ó. Então eu tenho aqui, ó, aumentando a temperatura, o que vai acontecendo com o vapor de água? Diminuindo, né? Vamos para C. A presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. Não, ela é inversamente proporcional. Então, se eu aumento a umidade, eu diminuo a temperatura, né? Primeiro a temperatura modifica, depois a umidade vai atrás, não é isso?
Se eu aumento a temperatura, diminuo a umidade relativa. Se eu faço o inverso, se eu diminuo a temperatura, eu aumento a umidade. Então ela é inversamente proporcional e não diretamente proporcional. Diretamente é o quê? Um aumenta, o outro tem que aumentar também. Se um diminui, o outro tem que diminuir. E o que acontece aqui é o inverso. Temperatura diminui, umidade aumenta. Temperatura aumenta, umidade diminui. A umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Não tem nada de absoluto. Olha, é umidade relativa. Não tem nada de absoluto. Isso é relativa ao quê? A quantidade de água que tem na atmosfera e a capacidade, a quantidade máxima que aquela atmosfera, naquela temperatura e naquela pressão, tem de ter a água no estado ali vapor. Tá? Então, isso é umidade relativa, né? A capacidade da atmosfera ter aquela quantidade de vapor de água ali. E quando satura, passa da umidade relativa, aí começa a condensar e chover. Né? Agora, a variação da umidade do ar se verifica no verão e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Lógico que não, também varia também. Então, ela varia. Vai ter uma variação tão grande assim, mas vai ter uma variação. Então, não é verdade. Ela se verifica no inverno também. Vamos para a questão de número 26. O processo de industrialização tem gerado vários problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o ácido nítrico, o HNO2, ácido nitroso, e o H2SO4, o ácido sulfúrico, e o H2SO3, o ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. O primeiro lá é do CO2, né? A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido formado. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental, se comparadas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva. Aí aqui, todos esses ácidos, eles são oxiácidos. O que é um oxiácido? É um ácido que ele vai ter hidrogênio em alguma quantidade, né? Ele vai ter um elemento X qualquer aí, um átomo central e o oxigênio, uma quantidade Y aqui. Então isso é um oxiácido. Tem os hidrácidos, né? Por exemplo, HCl, HCN, HBr, isso aqui são ácidos que não têm o oxigênio, são hidrácidos, né? Mas tem uma regrinha para determinar se o oxiácido ele é forte ou fraco, que é o seguinte: se a força de um ácido lá é igual à quantidade
de átomos de oxigênio menos a quantidade de átomos de hidrogênio. Aí tem uma tabelinha que diz o seguinte, ó. Se essa conta aqui for igual a 0, aí ele é um ácido fraco. Se for igual a 1, é um ácido moderado. E se for igual a 2 ou 3, aí é um ácido forte. Aí vamos dar uma olhada aqui, olha só. Isso aqui é a quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá? Mas aí não vem em questão aqui, mas tudo bem. Agora, olha o ácido carbônico. Eu não tenho 3 oxigênio e 2 hidrogênio? Então, 3 menos 2 vai dar 1. Então, um ácido moderado. Então, ele quer saber aqui os ácidos que são mais fortes. Por quê? Os ácidos são mais fortes e vai causar maior problema no caso de chuva ácida. Aí nós temos aqui o HNO3, ó, 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. Então, esse daqui é um ácido forte. 2 menos 1 hidrogênio aqui, ó, 2 menos 1, 1. Então, é moderado. 4 menos 2, 2. Ó, 4 oxigênio menos 2. Então, aqui, H2SO4, ácido forte. 3 menos 2, 1. Então, um ácido moderado. Então, aqui não é. Então, eu tenho o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, H2SO4, como sendo os ácidos fortes. Eu tenho aqui a alternativa D como sendo a correta. Então, esses ácidos aqui são, vamos dizer assim, mais prejudiciais para o problema da chuva ácida. Não que os outros não sejam, mas só que os que vão ter assim maior efetividade nesse problema é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, por serem ácidos fortes. Vamos para a próxima. Essa regrinha aí é bacana, já tinham visto essa regrinha? Agora outra análise de tabela, olha só. Questão de número 29. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, a maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. O que é isso? Isso aqui são os isótopos. O que é um isótopo? Ele tem a mesma quantidade de prótons e tem diferente quantidade de nêutrons. Então tem diferente quantidade de prótons e igual quantidade de prótons e diferente quantidade de nêutrons. Tá? Aí aqui embaixo tem o número de prótons de determinado átomo. Tá vendo que aqui eu vou ter vários pontinhos numa mesma linha? Tá, como assim? O que muda? A quantidade de nêutrons. Então eu posso ter um isótopo, por exemplo, o urânio. O urânio, ele sempre vai ter 92 prótons, só que ele vai ter diferente quantidade de nêutrons. Tem o urânio, que é o famoso 235, e o urânio 238. Isso aqui é a massa dele, tá? Então, 92, aí eu somo, chego nessas quantidades aqui, ó, 235 e 238. Por quê? A massa atômica ela é igual à soma dos prótons mais os nêutrons. Então, se eu somo os prótons e os nêutrons, eu tenho
essa aqui de cima, que é a massa atômica. Por que um é 235 e o outro é 238? Porque a quantidade de nêutrons muda de um para o outro. Só que a de prótons é a mesma, 92 e 92, tá vendo? São os isótopos aqui mais conhecidos aqui do urânio, né? Só que tem átomos que tem vários isótopos. Tá vendo? Tem vários pontinhos. Ele pergunta o seguinte. Vamos ver o que ele pergunta. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos. Quer dizer, tem vários, vamos dizer assim, átomos de urânio que vai ter quantidade de nêutrons diferentes, né? Que são os isótopos. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem, vamos voltar lá, ó, 50 prótons, né? 50 prótons vai estar onde? Aqui, ó. 50 prótons. Aqui embaixo aqui. Se eu vim subindo aqui na curva, 50 pararia aqui, que aqui não está os 50. Então, se a quantidade está aqui em cima, vai começar com 60 nêutrons, ó. Na mesma linha, né? Tá vendo que eu tenho isótopo até chegar aqui, mais ou menos? Então, a quantidade de nêutrons é um pouquinho a mais que a quantidade de prótons, ó. Então, eu vou ter átomos do antimônio, que vai ter 50 prótons e 60 nêutrons, 50 prótons e 65 nêutrons, 50 prótons e 70 e poucos nêutrons. Entenderam? Aí, qual é a afirmativa que ele faz? De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem entre 12 e 24 nêutrons a menos o número de prótons? Não. O quê? A menos seria menos que 50, mas não, ó. Ele começa com 60 aqui, se a gente olhar. Então tem 50 prótons e o que tem menos nêutron tem 60. Então ele tem no mínimo aí de 10 a uns 14 a mais. 10 a 14 a mais do que o número de prótons. Então 10 a 14 a mais nêutrons. Exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons? Não, a gente viu no gráfico lá que não. Entre 0 e 12 a mais que nêutrons? Não, a gente tem no mínimo 10 a mais aí. Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons? Aí seria razoável. Por quê? Porque a gente... Vamos voltar aqui, ó. Então vem aqui dos 60, já vinha 10 a mais. É o 74 aqui, mais ou menos, 75. Pode se considerar de 12 a 24, sim. Isso é verdadeiro. Há mais nêutrons do que prótons. Então a D está correta. Entre 0 e 12 nêutrons a menos, não. Então nós temos a alternativa D como sendo a correta. Uma análise de gráfico aí, relembrando número de massa, prótons, nêutrons. Bem legal. Então, de número 32, fala o seguinte. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a da radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme. Após a revelação, após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo. Eu tenho essa imagem aí. Certo, e vamos para as questões. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo, que permitem a obtenção desta imagem,
inclui-se a... Eu tenho as alternativas. O que acontece que eu consigo ver a imagem na chapa lá? Absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que se transformam em átomos de fósforo? Lógico que não, né? Ionização dos átomos de cálcio se transformando em átomos de fósforo, transmutação agora? Lógico que não, né? Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Perfeito. Então por que eu consigo ver os ossos? O que tem nos ossos? Não tem cálcio, tem outras substâncias também, mas o cálcio ele vai absorver essa radiação eletromagnética, aí o resto vai ficar invisível, né, pra gente. Mas só que a gente consegue transformar isso em imagem, né, através da radiografia. Então, perfeito. A maior absorção pelo cálcio presente nos ossos que nos outros átomos. Então, os tecidos não vai ter essa mesma absorção. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. Não. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Não. Refração não. Refração é aquele fenômeno que a luz, ao atravessar um meio translúcido, né, ela refrata, ela muda de direção. Ela muda de direção e dá a aparência que o material ele tá deformado, né? Quebrado, tá alguma coisa, né? Mas não é isso que acontece. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio? Não. Maior ionização de moléculas de água de que átomos de carbono? Também não. Então tem a ver com o cálcio e a absorção da radiação eletromagnética que foi emitida, por isso que a gente consegue ver. Então vamos para a próxima. Questão de número 34. O lixo orgânico de casa, constituído de restos de verduras, frutas e legumes, cascas de ovo, aparas de grama, entre outros, se for depositado nos lixões, pode contribuir para o aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico que pode ser usado no cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas ornamentais. A produção do adubo ou composto orgânico se dá por meio da compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material, que é acumulado diariamente em recipientes próprios, deve ser revirado com o auxílio de ferramentas adequadas, semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo periodicamente. O material de restos de capina podem ser intercalado entre uma camada e outra de lixo na cozinha. Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente 2 a 3 meses. Suponha que a pessoa desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto. Nessa situação, quer dizer, ele fez as camadas lá, o lixo orgânico, parte de grama, de material de capina e tal, mas lixo orgânico foi colocando as camadas, revirando, mas não fez colocou água e umedeceu, né? Aí ele tem as alternativas. O processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro. Aí o processo de compostagem ele evita a questão do mau cheiro, né? Mas não é isso. O adubo, se fosse o resto de alimento ali, in natura, ao ar livre, aí poderia, né? Mas nesse caso, o processo de revirar, de aerar, de colocar as camadas, isso diminui, né? Essa questão do mau cheiro. O adubo formato
seria pobre em matéria orgânica, que não foi transformada em composto. Não, ainda teria muito com matéria orgânica, então não tem nada a ver. Ó, a falta de água no composto vai impedir que micro-organismos decomponham a matéria orgânica. Perfeito. Então, a água vai ajudar na decomposição por micro-organismos. Então, a umidade vai favorecer a decomposição mais rápida para formar esse novo composto que pode ser utilizado como adubo. Vai devolver os nutrientes ali para você fazer esse adubo. Então, a água, você umidificar ali o composto, ele serve justamente para proliferar essas bactérias, fungos e bactérias, para fazer essa degradação, a formação do composto mais rapidamente. Então, está correta a alternativa C. E a D. A falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que resultaria na perda de nutrientes essenciais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apenas micro-organismos que independem de oxigênio poderiam existir sobre a matéria orgânica e transformá-la em adubo. Não. Então, a umidade vai favorecer micro-organismos. A oxigenação, ela é necessária a aeração na hora que eles estão fazendo revirando esse composto, né? Que de tempo em tempo você tem que revirar ele. Mas não tem nada a ver com a falta de água. Então, a alternativa C da questão número 34 tem a ver com a água para a formação desse composto. Para a próxima. De número 36, olha, química orgânica. Faz tempo que a gente não tem questões de química orgânica nessas primeiras provas. Quando a gente tem é bem pouco. É diferente de agora, né? Mas o uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila. Só vamos relembrar que é um anel aromático. Aquela estrutura que tem 6 carbonos, onde tem a ressonância aqui, tem as ligações duplas dentro dele, né? Isso aqui é um anel aromático. Carbonila é quando eu tenho uma dupla ligação aqui com o oxigênio. Isso aqui é uma carbonila. Vamos ver o que mais tem aqui. A conjugação, certo? Pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância de ligações simples e duplas em uma molécula. Então, vou ter ligações simples e duplas. Vai ter uma alternância, né? Então vai vendo, tem que ter o anel aromático, tem que ter a carbonila e a alternância entre ligação simples e dupla. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma das suas extremidades uma parte apolar responsável por produzir uma solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando em contato com a água. Então tem uma parte apolar que não tem afinidade com a água, que vai ficar mais tempo no corpo. Você está lá na praia, foi na piscina, tal, ela vai ficar no corpo e não vai ser removida com facilidade. Aí nós temos, de acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares. Olha, aqui tem o anel aromático, essa tem. Essa daqui não tem o anel aromático, então aqui a gente já descarta. Ele fala que tem que ter a carbonila, a dupla ligação com o oxigênio aqui. Ó, essa daqui não tem carbonila. Tem carbonila, a gente já risca. Já tirou a B e a C. Essa daqui a gente tem anel aromático, tem carbonila e tem a alternância, ó, de ligação simples e ligação dupla. Mas está faltando uma coisa nessa daqui.
Essa daqui também tem, ó, aromático, carbonila. Isso aqui não tem alternância entre ligação simples e dupla, tá tudo simples, ó. Então, isso aqui a gente arrisca também. Aí o que vai diferenciar a A da E? É essa parte apolar, ó. Tá vendo essa extremidade aqui? Essa extremidade aqui é polar. Quando tem os oxigênios aqui, ó. Essa extremidade, devido a carbonila e a hidroxila aqui, o ácido carboxílico, é uma extremidade que tem polaridade, tem polos elétricos aqui na molécula, né? Essa E aqui, em compensação, essa parte da estrutura é uma parte apolar. Então, quando eu tenho uma cadeia carbônica grande, extensa, ela tem mais afinidade com substâncias apolares. Então, essa parte aqui, ela é apolar na molécula. Então, eu tenho a alternativa E como correspondente. Tem o anel aromático, tem a carbonila, tem a extremidade mais apolar, tem a alternância aqui com ligação simples e dupla. Então, a alternativa E como sendo a correta. Caramba, é questão de química orgânica bem legal, cara. Faz tempo das primeiras provas, pouquíssimas questões de química orgânica. Então, Enem de 2009, questão de número 40. A manipulação em escala nanométrica é 10 a menos 9, né? Então, eu tenho aí 0,00000. Os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais, que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois aí nanopartículas são moléculas que são bem pequenininhas, né? Bem pequenininhas em comparação a moléculas maiores, né? Aí vamos ver o que ela tem a ver. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois as partículas, quanto menores, mais potentes e reativas se tornam? Não necessariamente. O problema não é isso. Quanto menores, ela vai ter um outro problema. Vamos ver se eles falam aqui. As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia. Tanto que está sendo desenvolvida. Tem materiais com nanopartículas atualmente. Mas estão sendo desenvolvidos novos materiais. Então isso aqui não. As propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos? Não. Tanto que ele fala aqui, ó, tintas, tecidos. Então tem outras finalidades, não só organismos. Os medicamentos aí sim, mas tem outras aplicações além disso. As partículas podem atravessar poros, canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Perfeito, esse é o problema dos nanomateriais. A gente não sabe como é que vai ser a interação dele com o ambiente ou com o organismo humano. Qual é vamos dizer assim, uma característica bacana? É como se fosse uma chave fechadura. Nanomaterial, você pode criar uma molécula específica que ela vai interagir somente com um determinado material, um determinado objeto, igual porque no câncer é interessante. Porque quando você faz quimioterapia, você vai lá e vai, vamos dizer assim, atacar tanto células boas como células más, células cancerígenas. Então, se eu crio um medicamento que ele só vai atacar células más e preserva as células boas, seria um medicamento fantástico, né? Então, esse é o que está sendo feito com os nanomateriais, principalmente medicamentos, né? Mas qual é o problema? Você cria um nanomaterial, a nanopartícula.
você vai testar. Aí você pensa que ela vai ter uma reação, ela vai lá e entra em uma outra célula, faz outra reação química que você não conhece e tem um efeito adverso que você não queria. Então é o que ele fala aqui, ó. As partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos. Por isso que tem que ser muito bem testado para ver qual é o real impacto, quais é as reações que acontecem com esse material novo desenvolvido. Esse é o problema. Vamos ver a outra. O organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, já que apresentam a mesma dimensão das bactérias. Não, tem nada a ver isso aqui. Então, alternativa D, questão 40. Agora, 43. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, do butano e do octano. Aí eu tenho aqui as entalpias do metano menos 890 kJ por mol, do butano C4H10 em menos 2.878 kJ por mol e do octano C8H18 menos 5.471. Aí ele pergunta o seguinte: à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Olha só. Vou pegar as palavras-chave. Nesse sentido, considera-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural. O gás natural é o metano, tá? O gás liquefeito de petróleo, o GLP, é o butano. Então, o gás de cozinha, o GLP, é uma mistura de butano e propano. Então, o GLP é o butano. E a gasolina é o octano aqui, ó. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtida por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é... Aí a gente tem que ver aqui, ó. Primeiro, quantos mols vai gerar. Então, vamos botar as reações. Tem o CH4 mais O2. Aí vai formar CO2 mais H2O. Eu tenho que balancear essa equação. Tem um carbono. 4 hidrogênio, eu não tenho 2 hidrogênio aqui. Então, vamos botar aqui de outra cor. Vou colocar aqui, ó. 2 hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho aqui, ó, 2 oxigênio, mais 2 aqui, 4 oxigênio. Então aqui eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4 também, tá? Tá balanceado. Certo? Então eu tenho aqui, ó, 1 mol de CO2. Isso aqui tá balanceado, já tem na proporção para 1 mol. Ó. Se eu queimo 1 mol de CH4, eu tenho 1 mol de CO2. E isso daqui vai me dar menos 890 kJ por mol. Kilojoules por mol de CO2. Aí vamos para a próxima aqui. Lembra que ele quer para 1 mol. Aqui eu já tenho para 1 mol essa primeira. Então é 890. Vamos ver a segunda se vai ter para 1 mol mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. A segunda é esse CH4 aqui, ó. A reação vai ser CH4. Não, C4, perdão. C4 H10 mais
O2. Isso aqui liberando CO2 mais H2O. H2O. Lembra que tudo que eu faço na equação tem que fazer com a entalpia também, com o valor da entalpia. Se eu multiplico por 2, eu vou ter que multiplicar por 2. Se eu divido por 2, eu tenho... Por quê? Porque eu tenho que ter 1 mol aqui, ó. Mas vamos balancear, Não tenho 4 carbono? Não tem que ter 4 carbono aqui? Só tem 1, então eu vou multiplicar por 4. Aqui eu vou ter 4 carbono. Aqui eu tenho 10 hidrogênio. Aqui eu vou ter 5. 5 vezes 2, 10. 5 mol de água. E aqui eu vou ter 4 vezes 2, 8. 8. Mais 5, 13. Para aqui dar 13, eu tenho que multiplicar por 6,5. 6,5. 6,5 vezes 2, 13. Então, é isso daqui. Mas eu não quero para 1 mol de CO2. Então eu tenho que dividir tudo isso aqui por 4. Aqui eu tenho 1. Então aqui eu vou ter que dividir por 4. Eu vou dividir por 4. Eu vou dividir por 4. Eu vou dividir por 4. Isso aqui vai me dar essa equação aqui, ó. Vai dar 1/4 de C4H10 mais... Vai dar um número quebrado, mas vamos colocar 4 dividido por 4. Vai me dar 1 mol de CO2, é o que eu quero. Isso daqui vamos colocar na forma fracional mesmo, 5/4 de H2O. Aqui não vamos transformar não, porque não precisa, né? Poderia colocar na forma decimal, na forma fracionária direitinho, sem estar esse número quebrado, mas não vamos perder tempo com isso não. Se não dividir tudo por 4, eu vou dividir o valor aqui por 4. 2.878 dividido por 4. Vamos ver, achar aqui para quantos mols, para 1 mol de CO2, qual é a energia liberada. Aí vamos pegar a nossa calculadora aqui, maravilhosa. Olha que maravilha. Vamos fazer aqui, ó, menos 2.878 dividido por 4. Vai dar menos 719,5. Menos 719,5 kilojoules por mol. Agora a gente vai ver o do octano. Essa questão é trabalhosa mesmo, viu, gente? Não tem o que fazer. Vamos ver o octano. Vamos tirar a calculadora da frente. Vou pegar aqui cor vermelha novamente. Eu tenho aqui. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. C8H18 mais O2 mais oxigênio, combustão, reação com oxigênio, né? Liberando gás carbônico mais água. Reação de combustão desse combustível aqui. Aí agora a gente vai balancear. Tem 8 carbono aqui, eu vou ter que ter 8 carbono do outro lado, então eu vou multiplicar por 8. Tenho 18 hidrogênio, eu tenho 2, então vou multiplicar por 9. 9 vezes 2, 18. Agora os oxigênios. Tenho 16. Aí eu tenho 16 mais 9, 25. Então vou ter aqui, ó. Como eu tenho 2, aí 25 dividido por 2, eu vou ter 12,5. 12,5. Mais 12,5. 12,5 vezes 2, 25. Né? Mas eu não quero para 1 mol de CO2, então eu tenho que dividir por 8. Vou dividir aqui por 8, mas se eu divido 1, eu tenho que dividir tudo por 8. Dividir aqui por 8. Eu divido aqui por 8. E divido aqui também por 8. Tem 1. E 8 dividido por 8, aí vai dar 1 mol de CO2. Vai dar 1/8 mol de C8H18.
E vocês entenderam, né? Então, não dividir tudo por 8 para ter um mol de CO2 também. Então, o que eu tenho que fazer com esses 5.471 aqui de energia liberada? Dividir por 8 também. Então, vamos dividir por 8. Pegar a calculadora. Juro que eu sou meio preguiçoso, né? Menos 5.471 dividido por 8. Menos 683. Menos 683,875 kilojoules por mol. E qual é a ordem que libera mais energia, do menor para o maior? Ó. Primeiro vem o octano. O octano é o que? A gasolina. Primeiro vem esse daqui, com 683 liberado por mol de CO2. Depois vem o butano, 719 por mol de CO2 aqui, ó. E depois vem o metano. O metano é o mais energético. Então, octano, butano, metano. Octano é a gasolina. Eu tenho a A, o AC aqui. Butano é o GLP. Então, eu tenho aqui a alternativa A, ó. E metano é o gás natural. Beleza. Então, vamos para a próxima. Ah, calma aí. Deixa eu tirar a calculadora para vocês verem, né? Olha lá. Alternativa A. Gasolina, GLP e gás natural. Eles colocaram aqui com os nomes dos compostos pelo nome químico. Vocês entenderam, né? GLP é o butano, gás natural é o metano e octano é a gasolina. Questão de número 44. O álcool hidratado. Vamos só mudar aqui. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura de etanol e água, com concentração 20% em massa de etanol, foram destilados. Então, se 20% dos 800 kg aí é etanol, os outros 80% é água, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quanto é que é os 20% dos 800 aí. Então, se eu tenho, vou pegar aqui mudar de cor. Eu tenho 800 quilos, sendo 100%, 20% é quantos quilos? Eu faço aquela regrinha de 3 básica, né? 800 dividido por 20, depois vezes 20, depois divido por 100. Isso aqui vai me dar um valor de X igual a 160 quilos de etanol. Certo, e os 640 é água, né? Então eu tenho 640 quilos de água, H2O. Certo, e daí? Daí que é o seguinte, ele pergunta aqui que ele fez a destilação, ó, sendo obtido 100 kg de álcool hidratado 96% de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa.
Aí vamos lá, olha só. 100 quilos. 96 quilos é etanol e os outros 4 é água. De 100 quilos produzido, 96 quilos é etanol, 4 quilos é água, certo? Aí ele tem o seguinte, vou mudar de caneta aqui. Então, dos 160 de etanol produzido aqui, como ele produziu 100 quilos, onde 96 é etanol, 4 é água, então vai sobrar o seguinte, ó. Desses 160, 96 ele vai ter produzido aqui. Então vai sobrar, ó, 160 menos os 96, que vai me dar 64 quilos que sobrou. E dos 640, eu não vou ter produzido aqui o etanol 96% com 4 kg de água. Então isso aqui menos 4 vai me dar 636 quilos de água. Eu vou fazer o seguinte, olhem só. Então, se eu tenho 636 mais 64, vai me dar 700 quilos de resíduo. E vamos calcular a porcentagem, olha só. 700 é 100%. 700 quilos é 100%. Então, sobrou 64 quilos de etanol dos 96 aqui. 64 quilos é quantos por cento? Aí a gente faz a multiplicação aqui. 64 vezes 100 dividido por 700. Isso aqui vai nos dar... Vamos aí, pegar a nossa calculadora. Quatro dividido por 700, 9,14%, igual a aproximadamente 9,14%. A alternativa que se aproxima desse valor é a D, né? Está entre 9 e 9,2% do álcool que vai estar no resíduo. Então eu produzi um álcool 100 kg aqui, 96% de etanol. Só que eu produzi 160, não produzi só 96 kg. Então esse 64 aqui do que sobrou lá vai ser 9,14% de álcool no que sobrou no resíduo. Então eu tenho a alternativa D. É isso. Certo. Aí a gente fica por aqui.